Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 27 de maio, agora na Espanha, 22 horas e 26 minutos, no Brasil, 17 e 26 da tarde. Gente, eu tô no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. A BTC tá travada exatamente na VWAP semanal, que é essa linha marrom aqui, ó. Então a gente provavelmente está desenhando uma série de fundos ascendentes, topos descendentes, como numa cunha triangular, que está orbitando o próprio patamar da VWAP semanal. Como já vai virar a própria VWAP semanal na virada da VWAP de domingo para segunda, a gente vai permanecer no mesmo lugar. Então o nosso alvo continua sendo o patamar da linha d'água dessa semana que vai terminando. Então é bem provável que a gente encontre a linha d'água na confluência entre a aresta superior dessa cunha, que tem se desenhado desde o começo de maio desse ano. Então é bem provável que a gente atinja numa explosão ascendente o patamar de 27.160, já que a cunha vai descendo, é uma LTB que está linkando essa série de topos, é para lá que a gente vai encontrar nossa resistência mais impactante. Agora vamos olhar no gráfico semanal como vai se encerrar o candle dessa semana. O fundo está ascendente em relação ao candle da semana que começou em 8 de maio. Então, fundos ascendentes, os topos estão claramente descendentes. Isso aqui está parecendo a finaleira de uma onda 4. Então, é muitíssimo provável que, se a gente não perder o fundo de 8 de maio em 25.800, a gente vai explodir de forma ascendente em direção ao target da nossa onda 5, que está lá em 36 mil dólares. No mensal, é importante olhar o candle no mensal, porque só faltam 4 dias para terminar o mês de maio. A gente está desenhando um candle comprador que travou aqui na mediana do canal de Keltner no mensal. É muito provável que esse ímpeto comprador no mensal continue se desdobrando e a gente desenhe um candle comprador para cima da mediana do canal de Keltner no mensal. A última vez que isso aconteceu, a BTC catapultou de 8 mil em direção a 69 mil dólares. Pode ser que a gente esteja prestes a desencadear um movimento parecido com esse. No diário tá bonita a BTC desenhando um candle comprador que está ameaçando aqui testar e eventualmente romper essa LTB aqui, que é a aresta superior da nossa cunha. Precisaria romper com força 27.130, que é onde está a mediana do canal de Keltner, para buscar esses topos aqui na altura de 30 mil, formar um pullback e depois explodir em direção a 36. Entre 30 e 31 mil seria a nossa resistência mais imediata numa eventual explosão decorrente dessa cunha aqui que está se formando no diário. No intraday, a BTC tá bom de trade hoje, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, voltou para VWAP. Ficou assim basicamente o dia todo. No copy trade os sinais praticamente todos fecharam. Na sala de sinais tem um sinal pendente, já vai fechar com gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a contratação no mundo cripto voltou com força total. OKX quer mais 100 funcionários em tempo integral. Binance também reportou que voltou a contratar. Outro sinal interessante de fundo. E um Bolt DeFi, o Bolt Mav, acabou dando um prejuízo de 400 mil dólares para os usuários. Esses Bolt DeFi, eles identificam qualquer discrepância, alteração de cotações entre uma pool e outra. Se houver uma discrepância de cotação entre a PancakeSwap V2 e a PancakeSwap V3, eles buscam a diferença de forma imediata, mas deu um bug aqui no Mav Bolt que acabou dando um prejuízo de 160 ETHs para uma pool de usuários. Enfim, é o risco do negócio também. E o valor de mercado global das stablecoins está caindo. O market cap total global das stablecoins está caindo. Isso significa que os usuários estão dispensando as stablecoins e indo em direção aos criptoativos, principalmente BTC e ETH. É outro sinal fortíssimo de fundo, é bom ficar de olho nisso. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o presidente da Câmara Federal norte-americana, o Kevin McCarthy, diz acreditar que um acordo para a elevação do teto do endividamento vai sair até 5 de junho. É muito provável que sim, que isso aconteça, já que a Casa Branca cedeu o que podia e o que não podia.
E antes do acordo ser ultimado, alguns democratas estão apontando o dedo para o Joe Biden. O fato é que o Joe Biden teria cedido muito. Os legisladores democratas questionaram abertamente a abordagem da Casa Branca para promover um acordo, já que eles praticamente cederam tudo o que os republicanos queriam. Segundo alguns democratas, foi uma negociação com terroristas globais, por assim dizer, porque eles ameaçavam jogar os Estados Unidos e o mundo num precipício financeiro, já que isso, com certeza, a interrupção no pagamento dos juros da dívida levaria, sim, as finanças internacionais para um precipício. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E uma pesquisa da CNN diz que 66% dos americanos acreditam que um outro mandato do Joe Biden levaria a um completo desastre para os Estados Unidos e para a economia norte-americana. Enfim, isso é só um presságio do que vem por aí agora que vai começar forte a campanha presidencial para 2024. É muito provável que mais e mais ataques a essa gestão Biden continuem. O fato é que o Joe Biden, agora com essa última negociação para o aumento do teto do endividamento, acabou impondo uma perda brutal de confiança entre os seus próprios pares do Partido Democrata. Vamos ver se isso não vai fazer entrar água na própria candidatura do Joe Biden. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. A BTC aqui no 6 horas segue acumulando em direção à aresta superior. A nossa próxima parada é algo entre 27.100 e 27.190. Aqui vai enfrentar uma resistência. Se explodir essa LTB aqui que está desenhando a aresta superior dessa cunha, vai travar com certeza na VWAP mensal, que está lá em 27.680. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.